Disse Jesus: discípulos, o sal da terra. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos assim: vós sois o sal da terra. Isso está escrito lá em Mateus 5:13. Você pode conferir na sua Bíblia, na palavra de Deus. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, porque é o sal que traz sabor à nossa vida espiritual, sentimental, financeira, em todos os sectores da nossa vida, pelos nossos 7 caminhos, com prazer, com vida e com paz. É o sal. E esse sal que o Senhor Jesus ensinou que os discípulos devem ser, e eles só podem ser o sal se receberem do Senhor Jesus esse sal. E esse sal, e nós vamos entender à frente, é o Espírito Santo. Porque quem não for salgado com fogo, isso está escrito, quem não for salgado com fogo, que é o Espírito Santo, como está escrito, assim, porém, o sal é bom. Mas, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal certamente é bom. Quem disse isso é o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a serem o sal. Caso, porém, o sal se torne sem sabor, como restaurar o sabor? Se é o sal que dá sabor. Mas se esse sal, que somos nós, que é você, que recebeu o Espírito Santo, por quê? Se você não recebeu o Espírito Santo, você não foi salgado por Cristo. E se você foi salgado com fogo, então foi o Senhor Jesus que salgou você. Por quê? Recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E quem batiza com fogo, tanto no Espírito Santo como com fogo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que escolhe os seus discípulos, assim como escolheu 11 dos seus discípulos. O 12º veio mais tarde, que foi Paulo. Não foi Matias, porque foi Paulo. Jesus apareceu para Paulo. Quem escolheu Matias foram os discípulos para poderem colocar no lugar de Judas. Quem escolhe os seus discípulos e batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que escolhe. E se você não recebeu o sal, se você não foi salgado com fogo, é porque você não é discípulo. Você não foi escolhido para ser discípulo. Ou ainda não foi, mas você será, se você permanecer fiel à palavra que você tem ouvido. Ainda que você pense assim, há tanto tempo que estou na igreja, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Não falo com fogo, porque isso vem mais tarde. Mas você não foi batizado, você não foi salgado até hoje com o Espírito Santo para que a sua vida tenha sabor. E você vive uma vida sem sabor, você sabe. Mas, se você for fiel, permanecer, perseverar, o Senhor Jesus vai lhe dar esse sal. Você será salgado com fogo através do Senhor Jesus. Aqui diz assim: como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo presta para o monturo.
lançam-no fora. Quer dizer, se você recebeu o sal, que é o Espírito Santo, que lhe traz sabor à sua vida, e você perder esse sal, você se torna sem sabor, sem gosto. Então, o Senhor Jesus diz que você que perdeu esse sabor, o Espírito Santo, você não serve nem para Deus, você não serve para este mundo, você não serve também para o diabo. Porque o diabo não esquece quem foi você que recebeu anteriormente o sabor. Você que foi salgado. O diabo não esquece. O diabo é vingativo, é vingador. Você cair nas mãos do diabo, depois de ser salgado, com certeza, você vai ser pisado pelos homens, como está escrito. Né? Senão, não presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E não presta nem para ser lançado no monturo, que é o quê? Uma lixeira. Quer dizer, nem para o lixo você serve. Você que abandonou a Deus. Quer dizer, há lixos que estão ali, não é? No monte de lixo, que é a lixeira, que é o monturo, que há lixos que são recicláveis. Mas se você abandonar a Cristo, você não será nem reciclável. Não serve nem para ser reciclável. O monturo é um monte de lixo, sem valor. Não terás valor neste mundo. Se antes de conhecer a Cristo, você já sofria neste mundo, você que um dia foi salgado e agora perdeu o sabor do sal, pode ter certeza que esse mundo vai esmagar você e o diabo vai lhe esfolar. Porque ele é mau até para aqueles que o servem, para aqueles que o chamam de paizinho. Ele é mau para os bruxos, pelos feiticeiros, para os necromantes, para os que jogam búzios e leem astros, e aqueles que creem em Lúcifer. O diabo não é bom para ninguém. Como você pensa que é o diabo? O diabo vinga dos que estão no mundo. Mas se você que foi sal cair no mundo, é pior. Porque os que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, podem ser usados pelo diabo e descartados pelo diabo. Mas você, ele vai querer matar. Ele vai te perseguir para tentar te matar. Tenha atenção. Se você perdeu o sal, você tem que agir depressa para tomar esse sal de volta. Mas você pagará um preço por isso. Mas é possível você ser salgado de novo. É possível. Você está vivo. Você luta pela sua vida enquanto você viver. Mas você pode ter certeza que o diabo vai fazer das tripas coração para te matar. Mas você está vivo. Porque Cristo quer que você viva. Você venha lutar pela sua vida. E você venha receber de novo o sal que você perdeu. O sal que você perdeu. Porque os discípulos são o sal desta terra. Quando você recebe o Espírito Santo, onde você vai, você leva paz. Você leva o sabor da vida. Você tem a vida dentro de você. Você tem a paz. Você dorme em paz. E tudo lhe vai bem. Ainda que você tenha lutas, tenha os seus problemas. Mas interiormente você tem vida. Porque você é discípulo do nosso Senhor Jesus. E você foi escolhido por Ele. E você não foi escolhido à toa. Você foi escolhido a dedo. Antes da criação deste mundo. Porque você já existia antes da fundação do mundo.
E o Altíssimo, que criou o tempo, que está à frente do tempo, já tinha visto antes de criar o tempo quem era você, quem era a sua alma. Então, antes de você entrar no ventre materno, porque chegou a sua hora de vir a este mundo, ele já te conhecia. E ele, de antemão, te escolheu. Isso está escrito. De antemão nos escolheu e nos predestinou para sermos servos do Deus Altíssimo, para sermos o sal dessa vida, para levar a vida, a palavra de Deus, àqueles que estão mortos neste mundo. As pessoas que vivem neste mundo estão mortas para Deus. E nós temos que levar o sal, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para que essas pessoas possam ter vida, sal, sabor e possam entrar no reino dos céus. Mas se você perder esse sal, então para nada serve. Você não serve para o diabo, não serve para ser lixo, porque há lixo que é reciclável, nem para ser reciclável você serve. Não serve para Deus, mas serve para uma coisa, para ser pisado pelos homens, para ser lançado no inferno. Lançado fora é ser lançado no inferno, porque você não tem mais serventia nesta vida, porque você perdeu o sal. Mas enquanto você viver, não é? Há uma oportunidade, porque você está vivo. Você está vivo. Não tenha medo das palavras escritas na Bíblia, que aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível de serem novamente iluminados. Só não serão iluminados aqueles que desistirem. Mas se você perseverar, como o Senhor Jesus ensinou aos 7 pastores do Apocalipse, a todos eles, no fim do capítulo de cada carta, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei o galardão. Quer dizer, a nossa salvação vem pela nossa perseverança. Você hoje está salvo. Para você permanecer salvo, você tem que perseverar. Em caso você não perseverar e tornar-se insípido e sem valor, você será lançado fora. Ainda que você tenha sido um escolhido. A coisa é tão séria que o Senhor Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Isso mostra o quê? Você hoje pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode ser ungido por Deus. Você pode ser consagrado por Deus. Você pode andar na luz e desfrutar de todos os segredos e poderes do mundo vindouro. Mas se você cair, você será lançado fora. Porque esse Deus é justo para todos. Isso já foi escrito desde o passado. Não foi escrito pelo Senhor Jesus ali em Apocalipse para os 7 pastores. Essa lei, essa determinação é da própria palavra de Deus que vem do passado. Que diz que se o justo, não é, nos últimos dias dele, pecar, fazer o que é errado, morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas se uma pessoa que viveu a vida toda neste mundo, no inferno deste mundo, mas no último dia aceitar, nos últimos tempos da sua vida, o Senhor Jesus e anda reto, essa pessoa será salva. É Deus injusto? Não. Você é salvo pela perseverança da sua justiça. Não é você ser justo hoje e amanhã você não ser. Porque hoje você está salvo e você não será amanhã. Assim foram com as 10 virgens. Aquelas 5 que perseveraram até o fim, quando a porta se abriu, entraram. Mas quem abriu a porta foi o Senhor Jesus e foram salvas.
A porta se fechou. Vieram as outras 5 virgens que perderam o quê? O sal. Porque as suas lâmpadas foram apagadas. O fogo que é trazido pelo Espírito Santo que está dentro de nós foi apagado. Então foram atrás do Senhor Jesus, bateram na porta e o Senhor Jesus disse: eu não vos conheço. O Senhor Jesus mentiu? Se o Senhor Jesus anteriormente deu o seu Espírito a eles, por que o Senhor Jesus agora diz que não vos conheço? Vós que praticais a iniquidade. Para você ver, se você abandonar a Deus, como está escrito, o seu nome será escrito na terra. Na terra, ou digamos, no inferno. Mas se você for salvo, receber o sal da vida, que é o Espírito Santo, que vem com o fogo, o seu nome será escrito no céu. Não estará arrolado no céu, será escrito no livro da vida. E você passará a ter sabor, paz, vida. Mas se você que perdeu, não se entristeça e nem viva tristonho. Você está vivo, você pode ser salvo de novo. Não é o fim, porque o Senhor Jesus já sabia disso. Isso não acontece nos dias de hoje por causa da multiplicação do pecado. Já acontecia no tempo dos apóstolos, porque está escrito. Mas naquele tempo, eu creio que muitos deles não sabiam que o Espírito Santo podia retornar. Com a perseverança. Você tem que perseverar. Pagará o preço, custará muito mais do que a primeira vez. Mas ele volta. O tempo depende de você, do seu empenho. Se eu colocar toda a sua força para receber de novo o Espírito Santo, você recebe. Porque ele é justo para lhe dar o Espírito Santo. Assim aconteceu com Davi. Davi pecou, se afastou de Deus, o Espírito Santo saiu. Por isso que ele tem um salmo enorme. Não sabemos quantos anos demorou para que o Espírito do Senhor voltasse para Davi. Mas enquanto o Espírito Santo não tinha voltado, Davi pagou um preço extraordinário. Na sua vida com doenças, a multiplicação dos inimigos, problemas na família, um filho matando o outro, um filho violando a filha dele e outras coisas terríveis que aconteceu com Davi. Mas do contrário de Davi, Saul parece ter pecado menos que Davi. Mas os pecados de Saul foram piores do que de Davi. Porque quando Saul pecou, seu coração não se tornou para Deus. Mas Davi, sempre que pecou, sempre voltava para Deus. Por isso é que eu digo, você pecou, o Espírito Santo saiu, volte para Deus, seja como Davi. Você já leu o Salmo? 150 salmos. A maioria do sofrimento, das experiências amargas que Davi sofreu, passou. E ele escrevia cada momento de sua vida e também das suas vitórias, suas tristezas. Você se encontra nessa situação? Se voltou depois de anos para Davi, não voltará para você. Ainda que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E quem disse que você não tem? Você que quer voltar, você tem um desejo de voltar. Muito mais o Senhor Jesus tem. Não pense porque você agora está nessa situação, o Senhor Jesus não quer saber mais de você. Saul só foi rejeitado porque Deus viu que ele não queria mais voltar. Ele já tinha decidido dentro de si. Mas se você, não é, tem aquele sentimento que
de choro, aquele sentimento de você vive compadecido com aquela situação por ter pecado contra Deus e se encontra numa situação de sofrimento. Então, há salvação. Há salvação para você. Não fixe no que está escrito, mas fixe também no que está escrito, que o Senhor Jesus disse. Isso é o mais importante. Eu tenho colocado a minha vida, as minhas expectativas, os meus dias sobre o que o Senhor Jesus disse e que Deus disse. Leio os discípulos, não é? Os apóstolos, o que eles escreveram, as suas cartas. Mas o mais importante para mim é o que o Senhor Jesus disse. Quem é Deus? É o Senhor Jesus. E as palavras do próprio Deus no Antigo Testamento. Porque Ele é Deus, as suas palavras são vida, é lei. E são espírito, estão vivas até hoje. E faz acontecer. Por isso é que você tem que confiar em Deus, esperar em Deus. Porque você tem se encontrado nessa situação. Então, é uma questão de tempo. Perseverança, porque o Senhor Jesus nos ensinou. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim, ainda que você tenha perdido o Espírito Santo, não é o fim. Não é o fim porque você está vivo e o diabo sabe disso. Você pode ter certeza absoluta que o diabo sabe disso. E o diabo tenta colocar que não há mais oportunidades. Você foi rejeitado, você foi abandonado por Deus. Deus não quer saber de você. Você tem orado e você tem sentido um vazio. Sua oração não passa do teto da sua casa. Mas quem disse que ele não ouve? Quem disse que ele não vê suas atitudes? No seu caminhar. É assim mesmo. Você vai sentir um vazio, você vai sentir que ele te abandonou. Mas ele te observa. Para o quê? Para poder voltar. Simplesmente assim. E as suas atitudes e o seu querer voltar, ainda que o seu coração não se mova, porque o Espírito Santo ainda não mexeu no seu coração, não revirou seu coração para que ele seja novo, não é? Você tem que perseverar. E o Espírito Santo vem, remove a parte podre e traz a parte nova. Joga a parte podre no lixo e enche do seu espírito. Traz o arrependimento e você se renova. O sal se torna você se torna salgado com sabor, com luz e com paz. Confie nas palavras do Senhor Jesus. E não fique temendo as outras palavras que estão escritas. Porque é uma só Bíblia, é uma só palavra. Você tem que batalhar, não é? Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Umas coisas que foram escritas, elas não anulam as outras. Mas você se apega naquela que é firme, que o Senhor Jesus disse. Aquilo que perseverar até o fim será salvo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus.